Este é o Observatório, nosso podcast da juventude, quando estudamos a palavra de Deus de um jeito diferente. Atravessamos o livro de Atos e agora chegamos em Atos 29. Bem, está conosco aqui Júlia, nossa historiadora, pastor Mateus. Fala, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos aprender da Bíblia. E Jonas. Olá. Eu sou o pastor Rubens e este é o Observatório. Se você procurou com atenção, não tem o capítulo 29 no livro de Atos. E esse é o ponto. Se você observar com mais atenção, Atos capítulo 28, o último capítulo de Atos, a ideia que temos é que o livro não termina, não tem uma conclusão. Não é como Lucas, o Evangelho de Lucas, que o mesmo autor de Atos, ele conclui o livro. Aqui não. Atos 29 somos nós. Esse próximo capítulo a igreja vai escrever. E cada um de nós faz parte deste capítulo da história. Por isso, a importância de estudarmos a respeito disso. Atos 29. Uma nova história. Aquela foi a igreja cristã primitiva. O livro de Atos percorre cerca de 27 anos da história da igreja, dos seus primórdios e tudo mais. Mas depois a igreja vai explodir no bom sentido e ela vai crescer assustadoramente. Pastor Mateus, qual era o principal foco da igreja primitiva? Eu diria que o principal foco era o de fazer discípulos, de compartilhar o evangelho. Mas eu tenho também a percepção de que eles não estavam tão preocupados em, talvez, quanto a gente possa pensar. Na minha cabeça, eles estavam sendo discípulos de Jesus e fazer discípulos era natural. É porque, de alguma forma, ao longo da história, a gente foi perdendo essa perspectiva do evangelho, talvez porque muitos de nós nascemos dentro da igreja, né? Minha mãe brinca que eu não nasci na igreja porque não tinha maternidade lá, né? Mas eu frequento a igreja desde as 2 semanas de vida. Então, para muitos que nasceram dentro da igreja como eu, a vida no evangelho e o cristianismo às vezes acaba se confundindo com rotina, com algo que você sempre faz ou algo que você é levado por causa da família. E para eles não, eles tinham uma dimensão, até depois de andarem tanto tempo direto com Jesus, eles tinham uma dimensão muito clara do que era viver o evangelho e eles estavam simplesmente sendo discípulos de Jesus e isso era natural para eles. Mas se a gente tivesse que, talvez, entendendo nessa questão de foco, elencar algo que difira, que seja diferente daquilo que a gente vê hoje, eu diria que seria esse foco no propagar discípulos, né, de compartilhar isso com outras pessoas. Fico pensando que se a igreja primitiva soubesse que hoje tem curso de evangelismo, eles ficariam escandalizados. Por que a gente precisa de curso para respirar? E esse era o foco deles. Jonas, diante disso e trazendo para os nossos dias hoje, o foco da igreja deve ser o mesmo? Sim, deve ser o mesmo, tanto que nós nos baseamos na história do cristianismo. A igreja ela deve evangelizar, testemunhar, fazer discípulos, fazer caridade. Você encontra a igreja primitiva fazendo todas essas coisas e impactando totalmente a sociedade em que estava inserido. O mundo todo naquele tempo ouviu a respeito do evangelho. Então, nos nossos dias, o objetivo é exatamente o mesmo. A igreja ela deve ser luz, ser sal, que foram os podcasts que foram tratados anteriormente. Então, esse é o objetivo da igreja, impactar a sociedade através de Cristo. Por isso que nós estamos aqui, para fazer outros discípulos. Muito bem. Júlia, e como o cristianismo ele atravessou a história? Melhor, talvez, como a igreja atravessou a história e chegou até nós. Eu sei como é que você vai fazer isso em pouquíssimas palavras. Mas esse Atos 29, embora a gente considere um capítulo da Bíblia, ele já passa de 2000 anos de história. É interessante pensar porque religiões são criadas e desfeitas a todo momento, em todos os lugares do mundo, né? E muitas religiões ficaram firmes em determinadas localidades, né, territorialidades por muito tempo. Mas nenhuma religião ela conseguiu se tornar tão popular, né, tão conhecida em tantos lugares como é o cristianismo e perseverar por tanto tempo como o cristianismo e a sobreviver a tantas coisas. Porque se a gente parar para pensar ao longo da história,
o cristianismo ele passou por barreiras culturais, porque é isso. E é interessante pensar nessa característica, porque o cristianismo, Deus, ele é um Deus que ele conhece todas as culturas, ele abençoa todas as culturas, mas existem padrões morais que estão superiores a culturas. É claro que quando fala isso, o antropólogo me ouvindo vai infartar, mas são princípios cristãos que não são delimitados por certos tipos de sistematizações, né? E o cristianismo, ele chega até hoje, eu acho que ele sobrevive até hoje, vai sobreviver até que o mundo seja destruído e seja construído novos céus e uma nova terra, porque ele é vivo e ele é eficaz. Então ele não é uma dinâmica que depende das pessoas. Ele não é algo temporal e nem algo espacial, delimitado a um tempo e ao espaço. Ele é algo eterno que pertence a alguém que é eterno, que o planejou. Então não é uma religião o cristianismo. É claro que a gente define ele dentro dos padrões do que são religiões, mas ele não é uma religião, ele é uma verdade absoluta, o único dogma que realmente existe no mundo. É verdade. Muito bem, vamos comparar um pouquinho com a igreja de hoje. Devemos aprender com a igreja primitiva, mas devemos também entender que muita coisa mudou. É claro que muita coisa mudou. E então, Júlia, eu pergunto o contrário, o que não mudou? O que não mudou, acho que a perspectiva, a meta, né, o alvo, aquilo que nós temos que alcançar, qual é a missão da igreja, né? São coisas que não mudaram. E algo que precisa ser dito nos tempos atuais, a Bíblia, ela é eficiente hoje. Então, as verdades bíblicas, elas não mudam, né? O que não muda? A palavra de Deus nunca muda e Deus nunca muda. São duas coisas que nunca vão mudar no mundo. O resto tudo sempre vai mudar. Mas Deus e a sua perspectiva para nós, enquanto sua criação, e o seu objetivo é algo que não muda. E a nossa... Qual que é a nossa função, a nossa missão? A Bíblia diz que o homem foi criado para o louvor da glória de Deus. E qual que é o louvor da glória de Deus? Espalhar sobre quem é Deus, sobre o seu amor, sobre a salvação, para que novas pessoas possam conhecê-lo. Bem, Jonas, vamos falar um pouquinho sobre templo. Não havia templo naquela época. Na realidade, só lá em Constantino, em 312 depois de Cristo, que ele vai institucionalizar a igreja no Império Romano, que vão acontecer os primeiros templos. Então passaram-se cerca de 300 anos e não havia templo. Mas parece que hoje damos muito valor ao templo. Afinal, a igreja é gente ou é tijolo? Não, são pessoas. De fato, nós fazemos essa diferença entre o secular e o religioso, né? Do tipo assim, trabalho que glorifica a Deus é trabalho do pastor, mas eu, que sou administrador, não glorifica a Deus. Então nós temos que começar quebrando essas barreiras de que meu trabalho pode glorificar a Deus e deve glorificar a Deus, independente se é de pastor ou não. E eu não preciso propor no meu trabalho, vamos colocar assim, uma atividade religiosa para Deus estar presente. Eu posso começar sendo o melhor administrador, mexendo com o dinheiro que é proposto na minha mão com clareza, colocando os valores corretos, com honestidade. Isso tudo vai mostrar, de fato, que nós somos filhos de Deus. Então, sair para fora das quatro paredes da igreja é dever do cristão e deve acontecer. E deve, então, perder essa coisa, né, de entre secular e o religioso. E entender que tudo, como diz lá 1 Coríntios 10:31, fazer tudo para a glória de Deus. Todas as coisas que você faz e irá fazer, deve ser para a glória de Deus. Lembrando que tijolo não vai para o céu. Exatamente. Pastor Mateus, qual seria, então, e claro, numa perspectiva macro, claro, qual é a principal marca da igreja primitiva? E hoje, essa marca também faz parte da nossa igreja? Num sentido mais amplo, claro. Eu acho, olhando para o relato de Atos, eu acho que a principal marca deles era uma entrega total e absoluta a Jesus e um amor muito grande pelas pessoas e uma atenção muito grande com gente. Eles de fato entendiam que o evangelho precisava transformar a vida das pessoas e precisava fazer sentido na vida das pessoas. E eles se ocupavam muito de cuidar uns dos outros. Então, a marca da igreja primitiva estava nas pessoas e não na estrutura. Eu acho que se a gente tivesse talvez que diferenciar e a gente pensar numa marca hoje,
do nosso tempo, e mais uma vez pensando no macro, eu acredito sim que tem muita gente lutando contra isso, mas eu acho que, tristemente, uma marca forte da igreja hoje está nas coisas, na estrutura, No design, no marketing. a gente está muito pensando no molde, e menos do que deveríamos nas pessoas. Eu me lembro que quando eu era criança, a gente morou por um tempo de aluguel na casa. Minha avó morava numa casa e ela tinha uma casa nos fundos, e a gente alugava essa casa dos fundos dela. Ela resolveu vender a casa, e o cara que comprou falou: não, seu filho continua alugando para ele. O cara comprou a casa, no mês seguinte ele pediu a casa, pediu para entregar, e a gente tinha que sair. E aí meu pai tinha um lote, e ele já tinha a ideia de construir uma casa, pensava em sair do aluguel, mas não tinha nada planejado, não tinha nada assim andando, né? Só tinha um lote. E aí ele falou: não vou para outro aluguel, vamos em 30 dias. Em 30 dias ele aprontou o projeto da casa. Ele achou um engenheiro, ele já tinha desenhado alguma coisa que ele tinha pensado para casa, arrumou um engenheiro, aprovou um projeto. Não tinha, porque não tinha nada preparado, não tinha o dinheiro para construir a casa toda e nem tempo. Construiu um pedaço, construiu 2 cômodos do que é hoje a casa dele, e a gente mudou para lá, para esse para casa. Era a nossa casa, quase não dava para chamar de casa. Minha mãe conta, no dia que o caminhão da mudança foi encostar, a laje ainda estava escorada, ainda estava com um pau de escora na laje, porque a laje não tinha secado ainda. E aí o cara da mudança olhou para minha mãe com a cara de pena e falou assim: mas é aqui mesmo que vocês vão morar? E a gente ficou uns dias na casa do meu tio, até que a laje terminasse de secar para poder tirar as escoras. A gente ficou um bom tempo assim, com tábuas tampando as janelas, porque não tinha janela, não tinha nada, mas era a nossa casa. E eu me divertia tanto naquela casa. Eu sei que pra mim aquilo era incrível. Eu subia na laje, a brincadeira tinha um monte de areia da construção na frente, a brincadeira nossa era pular da laje no monte de areia. Devia ser a alegria da minha mãe, né? O menino quebrando o pescoço. Mas pra gente, aquela estrutura não fazia falta. Hoje eu não consigo me imaginar morando naquela situação. E nem vendo seus filhos pulando da laje na areia. Eu acho que... E aí, por que eu disse tudo isso? Eu acho que algumas coisas a gente se acostumou tanto que a gente não consegue se imaginar sempre. Mas quem nunca teve, não se apega, não sente falta. Eu acho que aquela igreja, como eles não tiveram esse apego estrutural logo desde o início, muito pelo contrário, Jesus, quando as pessoas queriam seguir, ele falou: eu não tenho nem onde botar a cabeça, então se estiver vindo atrás de estrutura, vocês não estão seguindo a pessoa certa. Aquilo era tão tranquilo para eles que eles não estavam apegados à estrutura. Eles tinham que fugir, eles fugiam, e para onde eles iam, eles continuavam pregando o evangelho. A gente não, a gente já foi tão criado dentro da estrutura que hoje, por exemplo, se a gente falar: vamos começar uma igreja, a primeira coisa que vem na cabeça é aquilo que a gente tem que fazer de estrutura para poder seguir. E é um risco, né? Então a gente tem que estar atento a isso. Verdade. O livro de Atos é um livro sobre missões. Pastor Mateus, Atos 1:8, quando diz: e servi as minhas testemunhas tanto em Jerusalém quanto em Samaria, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Isso continua realidade nos dias de hoje? Continua. Nós continuamos com essa missão, ter testemunha, e uma coisa que eu acho muito válido, muito forte nesse texto de Atos 1:8 é que o que nos faz testemunhas é o poder do Espírito nas nossas vidas, né? Não tem, e aí o que eu aprendo desse texto é que não tem ninguém que tenha que, estando cheio do Espírito Santo de Deus, não testemunhe. Eu acho que às vezes a gente fica muito preocupado: fulano, as pessoas não falam, as pessoas não estão pregando, as pessoas não estão testemunhando. E diante de situações assim, o que as pessoas querem fazer é curso de evangelismo para ensinar as pessoas a fazer. Talvez
e eu posso estar equivocado, mas na minha opinião, o problema não está no não saber fazer, mas e sim em pessoas que não estão cheias do Espírito Santo de Deus. Aquele que está cheio do Espírito, ele faz, sabendo, não sabendo, e até porque quando a gente olha para os discípulos, uma coisa que espantava as pessoas que viam o que eles faziam esse cara não tem capacidade de estar fazendo o que ele fez. Eles definitivamente eles andavam com Jesus, porque para estar falando desse jeito, eles andaram com ele. Então, o Espírito nos capacita, o Espírito estarmos cheios do Espírito Santo de Deus nos torna testemunhas. Então, a missão continua. Precisamos estar cheios e buscar nos encher do Espírito Santo de Deus. E isso vai nos fazer testemunhas fiéis. Encontramos Paulo, Silas, Pedro, Barnabé, vários outros nomes de crentes que fizeram a diferença e foram missionários. Jonas, todo crente é um missionário ou só alguns que são chamados para isso? O que você acha? Todo crente é missionário. A partir do momento em que você recebe a Cristo, você está convocado para testemunhar e testificar para outras pessoas a respeito de Cristo. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade, mas em casa mesmo, eu acho que é uma situação muito complicada, mas eu diria que você tem que testificar dentro da sua casa, mesmo sendo um ambiente onde as suas falhas, os seus erros estão mais claros, mas você deve testificar porque é Deus quem opera no coração, é Deus quem convence. Então, não precisa acreditar muito em sua capacidade, somente faça, que Deus opera no coração. Então, eu diria que todo cristão, sim, é convocado a testemunhar, a fazer e a pregar de Cristo para todas as pessoas. Júlia, ao longo da história, a gente vê que a igreja falhou em determinados momentos. Quer por sua liderança, quer por atitudes, na sua opinião, como historiador e como crente, como é que nós podemos evitar esses erros? Eu acho que a igreja ela erra muito quando ela tenta se adequar a ideologias. Por exemplo, hoje a gente vive um momento onde a maioria dos cristãos querem adequar até a palavra de Deus às suas ideologias. Mas as ideologias, elas são passageiras. Tipo, ela é construída num momento histórico, num determinado período histórico. E quando vão surgir novas demandas, elas serão dissipadas e surgirão novas ideologias que vão tentar suprir a necessidade, seja econômica, cultural, sei lá, whatever, qualquer coisa daquele momento, né? Daquele lugar específico. E acho que a igreja ela erra nisso, quando ela se apropria de ideologias, de pragmáticas, de coisas que é do mundo para tentar se justificar. Acho que isso acontece tanto no lado espiritual, que a gente elege linhas teológicas para defender, sem pensar que as linhas teológicas são construções históricas e culturais de um determinado período. E humanas. São construídas por homens que fizeram a sua interpretação. E um ser, ele é histórico. Ele interpreta porque ele é um ser temporal, que vive naquele tempo, que tem acesso àquelas coisas, e aquilo vai alterar. A forma que eu leio a Bíblia hoje, eu entendo a Bíblia, é porque eu faço parte desse tempo. O carinha da Idade Média, quando ele ouvia o cara pregando lá pra ele, em latim, que ele não entendia nada, mas se alguém falasse alguma coisa sobre Deus na língua dele, na língua vernácula, ele ia apropriar para a realidade dele. Então, acho que a igreja ela falha quando ela tenta se enquadrar nos moldes do mundo para explicar aquilo que não é do mundo. A gente não tem que explicar o mundo. Acho que essa é a maior falha da igreja ao longo da história. Então, não se adequar ao mundo é a melhor forma de não cometer erros. Muito bem. Rodada final, vamos ouvir cada um aqui. Na sua opinião, qual o maior desafio para a igreja hoje? Se estamos escrevendo esse capítulo 29 de Atos, Paulo sofreu naufrágio no capítulo 28. Qual é o desafio da igreja de hoje? Jonas? Eu vou copiar o que a minha irmã disse. Essa questão de ideologia política é uma coisa comum hoje na nossa sociedade. Homens que começam com uma conversa aparentemente bíblica, mas depois eles colocam as suas vontades, o seu achismo, e aí desvirtuam totalmente a palavra, né? Então elas estão acima, as ideologias políticas, elas estão acima da palavra de Deus, e é o que eu não deveria
acontecer. E a igreja, ela tem que combater essas heresias. Eu sei que existiu muitas heresias e ainda vai existir no futuro muitas heresias, mas a igreja verdadeira, ela tem que estar atenta para combater essas heresias, porque elas entram como um pinguinho na água. E aí ela mancha toda a igreja. Então eu diria que essas ideologias políticas devem ser combatidas e qualquer tipo de heresia. Então a nossa principal fonte de busca é de fato a palavra de Deus. A igreja então deve estar alicerçada na palavra de Deus. Júlia, qual o maior desafio da igreja hoje? Eu acho que o maior desafio da igreja é se pautar em Cristo, de fato. Acho que a gente, por ter essa questão que o pastor falou até ontem no culto, multifocal, de ver em todos os âmbitos, a gente tenta, mas vamos tentar ver isso pelo lado cultural, vamos ver isso pelo lado social. Mas não é, tipo, a Bíblia ela tem que ser vista pelo olhar de Cristo, né? A luz de Cristo. Acho que esse é o que mais falta. Pastor Mateus. Eu diria que seja proporcionar, trabalhar para que cada membro da igreja tenha um encontro pessoal e genuíno com Jesus. Que a gente vá além da instituição, além do cultural. Eu acho que poucas coisas fazem tão mal para a igreja quanto o cristianismo cultural. A ideia de ser filho de crente, neto de crente, né? Eu ousaria dizer que os nossos problemas seriam resolvidos se todos tivessem um encontro pessoal genuíno com Jesus, né? Quando a gente olha para a igreja primitiva, a gente vê gente que literalmente dava o sangue pelo evangelho, porque cada um deles teve um encontro pessoal e íntimo com Jesus. O evangelho para eles não era historinha, não era algo que eles seguiam porque alguém seguiu, porque o pai, porque a mãe, porque... Não, eles tinham convicção daquilo. Acho que talvez falta essa convicção para muita gente. Eu acho que a igreja, o desafio da igreja é proporcionar oportunidades e ter essa consciência de que é importante que cada crente tenha essa sua entrega genuína a Jesus. Atos 29 é escrito por nós como igreja nesse tempo, mas é importante lembrar que Atos 30 será escrito unicamente por Deus quando Jesus Cristo voltar. E já estamos chegando ao final de Atos 29. Que Deus continue nos abençoando para aprendermos ainda mais da palavra de Deus. Amém. Nossas despedidas, Jonas. Grande abraço, pessoal. Júlia. Tchau, tchau. Gente, fiquem firmes, vamos seguir estudando. Vamos lá. E até o nosso próximo podcast. Vamos estudar parábolas de Jesus e aprender com essas histórias e trazer para a nossa história. Que Deus a todos abençoe. Um grande abraço. Esse foi o Observatório. Thank you.